Bom, então vamos começar a nossa etapa 8. Nós vamos falar sobre inovação e também sobre o impacto que essa inovação tem na produtividade da empresa. Bom, primeiro eu gostaria de perguntar para você, saber aí, né, na sua expertise, o que que você acha que é inovação? Inovação é tudo aquilo que você muda, para no meu modo de ver, tudo aquilo que você vai fazer diferente para melhorar ou para trazer de novidade para um processo ou serviço. Processo, produto ou serviço. Uhum. Certinho, tá correto. Muitas vezes as pessoas acham assim que para inovar você precisa de uma coisa tecnológica, você precisa de uma coisa é, que vai ser muito difícil de conseguir, ou de uma coisa muito grande, ou que isso tem a ver com um processo produtivo. E na verdade não é. Inovar é fazer qualquer coisa que vai te diferenciar da concorrência, ou que vai fazer com que Uhum. você mude qualquer tipo de processo dentro da sua empresa, produto, serviço, atendimento, marketing, qualquer coisa. Às vezes você começar a colocar dentro da sacola, né, quando você entrega o produto do seu cliente, colocar dentro da sacola um bilhetinho para ele de motivação, de agradecimento, alguma coisa assim, já é uma inovação. Então, assim, é uma coisa simples, mas que talvez vai fazer diferença para sua empresa, né? E agora, o Sim, que sim. que é produtividade? A produtividade eu não tenho, então é pouquinho. A produtividade é o que você produz, né? A quantidade de produção que você tem. Não exatamente. A produtividade é mais ou menos o resultado que a sua empresa tem. É o quanto a sua empresa faz com menos. Então, a produtividade, ela tem muito esse conceito, né, de fazer mais com menos. Tudo impacta na sua produtividade. Por exemplo, o marketing vai impactar na sua produtividade, a experiência que você oferece Sim. para o seu cliente impacta na sua produtividade, a sua marca, o potencial da sua marca influencia na produtividade. Quando eu fiz a reunião das etapas 3 e 4, eu até dei um exemplo da Nike, porque a Nike ela Uhum. escolhe é, fábricas de outras marcas para fabricar o tênis dela. Então, assim, a mesma fábrica, com os mesmos funcionários, com o mesmo material, mesma obra, matéria-prima ali, vende os próprios sapatos mais baratos do que os sapatos da Nike, sendo que está sendo fabricado ali da mesma forma pelas mesmas pessoas no mesmo lugar, só porque a Nike tem essa força na marca dela. Então ela ganha ali em produtividade só por causa da força da marca. Então tudo vai afetar a produtividade da sua empresa. E produtividade é isso, é mais faturamento, é menos custo, é fidelização do cliente, é tudo que gere mais resultado positivo para sua empresa. Agora, vamos falar um pouco sobre mentalidade e medo. O medo e a mentalidade da pessoa, eu vejo que é o que mais atrapalha os empresários hoje. Então, assim, pela experiência que eu tenho, eu já conversei com muitos empresários e eu vejo que aqueles que não têm uma mentalidade de inovação, uma mentalidade de querer assumir os riscos do negócio, eles não vão Uhum. tão para frente, não têm resultados muito bons. Eu lembro disso porque, assim, perfeitamente, porque eu fiz um artigo para o Sebrae que fala justamente sobre essa conexão entre a mentalidade do empresário e uma empresa de sucesso. E daí eu atendi no primeiro ciclo duas empresas que são do mesmo segmento, elas têm 2 quadras de distância só, é, e uma, inclusive, está mais consolidada no mercado do que a outra. Eu atendi esses dois empresários no mesmo ciclo. Um deles, ao final do ciclo, um deles teve um aumento de mais de 10% na produtividade e o outro foi o único do ciclo que teve um regresso na produtividade dele, ele teve um resultado negativo. Só porque qual que é a diferença? O que teve o resultado negativo, toda vez que eu chegava para ele com alguma sugestão para ele fazer, alguma ideia, ele sempre falava, sempre ficava com medo de assumir o risco, sabe? Ah, os meus clientes não vão gostar disso. Ah, eu acho que isso pode dar errado. Ah, porque eu tenho medo Sim. de, por exemplo, venda na notinha. Ele tinha muita venda na notinha. Eu estava prejudicando muito o negócio dele. Mas ele tinha medo de parar de vender na notinha, porque aí ele ia perder o Tudo cliente não ia bem. querer comprar lá mais.
Só que É, o eu tenho cliente ele empurra. clientes. Só que eu tenho É porque clientes. aham. Sim, sim, tô te ouvindo. Só que eu tenho clientes que não vendem na notinha e mesmo assim conseguem vender muito bem. Então, assim, a pessoa se prende muito a uma ideia e não quer nem tentar, tem muito medo e deixa o medo controlar e daí a pessoa não inova. Ele, quando chegou essa época aí de cartão, como ele já tá há muito tempo no mercado, recebia mais em dinheiro e na notinha. Aí quando chegou a época de cartão de crédito, ele demorou muito tempo para poder se adaptar ao pagamento de cartão de crédito, porque ele tinha medo que as pessoas não pagassem. Daí, assim, muito resistente à mudança, enquanto que o outro, quando eu chegava com alguma ideia, alguma coisa assim para ele fazer, ele analisava, ele, nossa, que bacana, vamos ver se isso vai dar certo pro meu negócio, vamos testar então, sabe? Ele estava aberto ao novo. E isso colaborou muito para que ele tivesse resultados positivos. Então, eu queria que você ficasse com essa frase aqui. Quem evita o fracasso também evita o sucesso. Sim, sim. Muito boa Forte, essa frase. forte essa frase. Porque não tem jeito. Cara, assim, quem quer empreender tem que viver de risco, tem que respirar risco, sonhar com risco à noite, acordar com Justo. risco na cabeça, porque não tem jeito. Tudo na sua vida que você vai fazer tem um risco. Mas empreender, você tem um risco do seu negócio. Só porque como é que você vai fazer dar certo se você não arriscar, se você não tentar? E aí, às vezes, alguém pode falar assim, tá, mas aí eu vou arriscar, aí eu vou perder tempo, aí eu vou perder dinheiro, como é que eu faço? Eu não tô podendo lidar com isso tudo, né? Não tô podendo lidar com esse risco. Beleza, mas Uhum. pondera o risco, tenta fazer alguma coisa para amenizar esse risco. Você lembra, eu comentei sobre isso na etapa 3 e um pouco na etapa 3 e 4. Você lembra o que que a gente pode fazer para conseguir amenizar esse risco? Lembro pouca coisa. Uma palavra, protótipo, da etapa Protótipo, 5. isso. Isso, o protótipo, ele é uma forma de você testar aquela solução que você quer de uma forma mais rápida e mais barata. Então você faz o teste ali em curta escala, vê se dá certo, né? Porque daí seu risco vai ser menor. Se der certo, ótimo, implanta em larga escala. Agora, se não der certo, pivota, né? Aí você troca a solução, faz de um jeito diferente. Então, o protótipo que a gente fez na etapa 5 é um exemplo de como você pode amenizar esse risco. E agora eu Sim, queria te sim, fazer uma outra pergunta. Quais que você sim. acha que são as consequências de você não inovar na empresa? Você estagna e perde o cliente. Além de dificultar processos e processos os processos e as vendas, né? Exatamente. E assim, quando você não tem essa cultura e essa mentalidade inovadora, na hora que acontece uma mudança, o seu tempo de reação é muito lento no mercado. E daí você perde muito espaço, você perde para a concorrência. Um bom caso disso foi a pandemia. Porque muitos empreendedores eram resistentes em relação a vendas pela internet, vendas pela rede social, não sabiam usar as ferramentas. E daí, quando veio a pandemia, foram obrigados a usar. E aí foi aquela bagunça. Teve gente que não conseguiu, teve gente que conseguiu aos trancos e barrancos, teve que aprender na marra. Mas aqueles que já tinham migrado, que já tinham visto aquilo como oportunidade, se destacaram. Sim, sim. Até teve esse boom, né, do mercado digital que acabou que Exatamente. não acabou até hoje. Exatamente. Foi assim, um ponto de inflexão para esse mercado digital. Bom, então, Uhum. o que que você pode fazer? O que que você pode, né, pegar aí de reflexão para você conseguir pensar em inovação? Primeiro, fazer as seguintes perguntas: o que pode te tirar do mercado? E segunda pergunta: o que a concorrência pode fazer para acabar com o seu negócio? Por que que você deve fazer essas perguntas para si mesmo? Você conhece a empresa Kodak? Sim, sim. Já ouviu falar dela? Já, a criadora da máquina digital, né, que nós aderiu. Isso.
A Kodak, ela foi fundada em 1888 e ela dominou o mercado de filmes, que ela vendia filmes, né, para câmeras, aquelas câmeras antigas. Ela dominou esse mercado por décadas, praticamente uns 100 anos. Ela foi, assim, disparada da concorrência. E daí, a própria empresa, né, os funcionários ali da empresa, criaram a máquina digital, meio que por acidente, a câmera digital. E daí chegaram lá Hum, nos donos da empresa e falaram: olha, a gente tem isso aqui. E aí, o que, que a gente faz? E eles falaram: cara, destrói isso aí, esconde em algum lugar, porque se a gente começar a vender isso aí, divulgar isso aí, a gente vai acabar com o nosso negócio. Porque daí quem é que vai querer comprar filme se tem uma câmera digital? Só porque com sim. isso a Kodak, assim, acabou com o negócio dela, porque é claro que se você não inova, outra pessoa vai. Se você não descobre, outra pessoa descobre. Se você não faz, outra pessoa faz. O mercado não para. Então, ao invés deles pensarem, ah, essa câmera digital vai acabar com o negócio que eu tenho hoje, mas vai criar um outro negócio que eu vou estar na crista da onda, porque eu que vou trazer isso aqui para o mercado. Então, eles não perceberam a oportunidade que eles tinham. E daí, em decorrência disso, em 1990, a empresa começou a passar por problemas financeiros e em 2012 pediu falência. Então, essa é a Nossa. importância de você perguntar o que pode te tirar do mercado hoje. O que, que a sua concorrência pode fazer para poder tirar você do mercado, para acabar com o seu negócio? O que, que a sua concorrência pode fazer para roubar seus clientes? Sabe? Porque daí você pensa, cara, o que, que eles podem fazer? Porque daí você vai e se adianta. Daí você já se previne contra isso, você já corre atrás, você mesmo já faz sem que os outros precisem fazer, sabe? Sim, sim. E agora me diga, quais que são os benefícios da inovação? A inovação, do meu ponto de vista, é agilizar, de modo geral. Ele tem agilizar, diminuir custo e trazer previsibilidade de renda. O negócio do passar o crediário mesmo pro cartão, a inovação veio bem nesse sentido. Certinho, correto. Eu trouxe aqui alguns benefícios, né, da inovação, que são o menor tempo de execução da tarefa, redução dos erros e desperdícios, menor ociosidade e desmotivação por parte dos colaboradores, serviço mais rápido e eficiente, redução de custos, maior faturamento e produtividade e fidelização dos clientes. Agora, vamos falar sobre como que a gente pode inovar dentro da empresa, né? O primeiro passo é mudar a mentalidade. Como eu falei lá no início, a mentalidade tem que ser a base. Se não tiver essa mentalidade de inovação, não consegue ir para frente. O segundo passo é identificar oportunidades no mercado. A melhor forma de você identificar oportunidades é perguntando para o seu cliente. É você verificando quais são as necessidades dos seus clientes e observando o mercado também à sua volta. Então, por isso que é muito importante a gente estar sempre fazendo pesquisa com o cliente, estar sempre perguntando, para poder saber o que, que eles acham, para poder saber se na concorrência está fazendo de um jeito diferente, se eles viram em algum lugar de um jeito diferente, se eles têm uma necessidade diferente que você pode levar para eles. E também analisar o mercado externo, não só o mercado da cidade, mas também o mercado do país e o mercado internacional. Por quê? Lá nos Estados Unidos tem coisas que vai chegar aqui só daqui a alguns anos, por exemplo, sabe? Então, assim, na China também, no Japão também. Então, às vezes é bom a gente olhar para esse mercado internacional para entender como está sendo o movimento do mundo para poder trazer essa inovação para cá também. Sim, sim. O terceiro passo é acompanhar os indicadores de desempenho. Falei bastante sobre isso nas etapas 3 e 4, sobre indicadores de desempenho. Não tem como você melhorar aquilo que você não pode medir. Porque às vezes você faz alguma ação para inovação, vamos supor que você tenta aí duas ações de marketing, de inovação. Mas você não está mensurando, você não sabe qual delas está dando mais resultado, se está dando resultado. Ah, mas eu estou observando aqui só de vista e estou vendo que está dando resultado. Tá, mas quantos por cento de resultado? Qual delas está dando mais resultado do que a outra? Para você saber em qual delas vale a pena investir mais.
sabe? Então você precisa ter esses dados da empresa para conseguir saber onde alocar o seu dinheiro e o seu tempo. Sim. Quarto passo: estimular a criatividade dos colaboradores. Isso aqui é muito importante. Na etapa 2, lembra que eu falei para você que é importante que a equipe participasse da etapa 2, que é onde a gente ia identificar problemas e soluções da empresa? Lembro. Aí até na minha época era minha ex-mulher, ela participou, começou a ajudar. Isso. Então, por que que isso é importante? Porque cada um dentro da empresa tem a sua visão do negócio. Então, quando você junta todas essas visões, você consegue identificar melhor os problemas e também as soluções. Então, é importante que a equipe esteja sempre presente, né, para poder participar, para identificar, para conversar, para dar sugestões. E isso também faz com que eles se sintam parte ali do negócio. Não é só assim, ah, sou só mandado, né? Não, mas também faz parte do negócio para que eles também se sintam à vontade para vestir a camisa da empresa. E isso nos leva ao quinto passo, que é oferecer recompensa e reconhecimento para os colaboradores. Essa recompensa pode ser em bonificação, em alguma gratificação por batimento de metas, alguma coisa do tipo, e o reconhecimento é com autonomia, com elogios, inclusive. Então, eu sempre recomendo fazer uma pesquisa. Inclusive, eu mandei uma pesquisa dessas lá no grupo, tá em planilha do Excel, uma pesquisa organizacional para os colaboradores, para saber o que motiva cada um, para entender ali o que, que o colaborador está pensando em relação à empresa, em relação ao trabalho, para você entender realmente o que, que move aquele colaborador. Porque eu já fui em empresas que os colaboradores não se sentiam valorizados, porque às vezes trabalhavam mais e não recebiam mais, então estava faltando ali uma bonificação, alguma coisa do tipo. E também já fui em empresas que o colaborador falou explicitamente: eu não quero dinheiro. Eu quero que você reconheça o meu trabalho me elogiando, explicitamente. O colaborador virou Não. para a empresária e falou: ó, oh, nunca ouvi você me dar um elogio. Então, cada um se move de um jeito diferente e é importante a gente entender o que que move as pessoas para conseguir motivá-las, né, a fazer aquilo que a gente precisa que elas façam. Então, esses são os 5 pontos aí para a gente conseguir inovar na nossa empresa. E eu queria saber se você ficou com alguma dúvida de tudo isso que a gente falou. Eu só esqueci a frase certinha, a primeira frase que você falou para me marcar, eu não Quem, anotei ela. quem evita o fracasso também evita o sucesso. Deixa eu mandar aqui. Ô, Marco, obrigado. Era só. É porque essa primeira frase eu Era só isso? lembrei dela, mas não mandei. Sim, Tudo só. bem. Bom, então agora tem como você. Aliás, deixa eu só encerrar a gravação aqui primeiro. Bom, então essa foi etapa 8. E agora nos veremos somente por volta ali de abril ou maio, onde eu vou fazer a medição final dos indicadores. Daí a gente vai comparar ali medição inicial e final para ver o aumento da produtividade, beleza? Certinho, então. Deixa eu só parar a gravação Até aqui. lá.